Eita, queridos, que alegria podermos viver esse momento da convocação solene. Quem aqui já tinha participado de outra convocação solene? Olha, dá uma olhada para trás aí, poucas pessoas. Então a maioria de vocês é a primeira convocação solene. Que privilégio! E a convocação solene é o momento que nós temos experiências como igreja, e é um momento também de gerar memórias em família. É um momento, imagine você como família, nós estamos 12 horas, estaremos 12 horas no momento intencional, jejum, oração, palavra, vai um momento muito especial. E nós estamos vivendo esse tempo como igreja, e quando nós estamos falando, vivendo o legado da graça, o que nós estamos falando hoje, e o que nós vamos viver nesse mês de setembro, é como é que nós como igreja podemos sim viver o legado deixado pelo Senhor, o legado de um evangelho que vem sendo transmitido de geração em geração. Quando nós falamos de legado, nós precisamos entender que o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus é muito maior do que uma geração pode cumprir. Por isso que nós estamos falando do legado, por isso que nós estamos falando dessa transmissão do legado. Então, se você está aqui, possivelmente você chegou há menos tempo, ou você conhece a história da IBB. Se você não conhece, no nosso boletim, vai ter lá um pouco da história da IBB. Mas há 63 anos atrás, um grupo de pessoas se reuniu, e ali foi organizada a Igreja Batista do Bacaxeri. E muitos daqueles irmãos, eles não estão vivendo esse momento que nós estamos vivendo como igreja. Mas é muito especial porque é como uma corrida de revezamento, onde nós temos um momento que eu tenho que passar o bastão, e eu passo o bastão, mas quem está recebendo o bastão, ele continua correndo. Ele continua em direção ao alvo, mas ele pega o bastão. Se alguém está parado e recebe o bastão, ele já perdeu tempo. E por isso que nós como igreja estamos vivendo o momento de estar passando o bastão sempre para as próximas gerações. Por isso que nós investimos tanto, desde a primeira infância, em todas as gerações. E isso é um privilégio para nós como igreja. Nós não temos ideia do que Deus vai fazer nos próximos anos, mas uma coisa nós sabemos, que Deus vai fazer algo extraordinário, vai continuar fazendo na IBB. E tem gerações que vão colher o que nós estamos plantando, estamos semeando hoje. E por isso que quando nós falamos para nós vivermos o legado da graça, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos impactados pelo amor de Jesus. E nós sim podemos viver essa graça e transmitir essa graça para as próximas gerações. E nessa manhã nós estamos refletindo sobre o texto de Isaías 61. Eu queria que nós pudéssemos acompanhar, vai ser projetado na tela. Vamos ler esse texto do versículo 1 ao 4, que é o texto que nós estamos refletindo durante toda a manhã. E ele diz assim, esse texto lá em Isaías capítulo 61, do 1 ao 4. O Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança que o nosso Deus do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Esse texto nós temos refletido, e esse texto, quando nós vamos para esse texto de Isaías, ele é um texto profético, que anuncia a vinda do Senhor Jesus, que anuncia a vinda do Messias.
E nós vamos fechar esse tempo da manhã refletindo um pouco sobre esse texto, especialmente o versículo 3 e 4, aonde nós vemos ali uma palavra profética. Ok, tem a vinda do Messias, tem o juízo de Deus, mas a graça que veio a partir de Cristo, nós vamos sim agora anunciar, nós vamos viver isso e passar para as próximas gerações. E é muito gostoso, porque o privilégio que nós temos de estar lendo um texto que o próprio Jesus leu lá na sinagoga em Nazaré, como a primeira mensagem, o sermonete de hoje, das 9 horas, o pastor Marcos trouxe esse texto como referência, onde Jesus, ele abre o livro de Isaías, e nós vamos ver ali a partir do versículo 17, que foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mas olha o que diz na sequência, vai ser projetado aí. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, e assentou-se. Na sinagoga todos olhavam, os olhos fixos nele. Imagine Jesus, leu o profeta Isaías e entregou o livro. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra da graça que saía dos seus lábios. Jesus confirmou essa palavra profética do profeta Isaías. E nesse último tempo da manhã eu quero destacar esse desafio para vivermos o legado da graça vinda, da entrega, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Hoje eu quero levarmos a olhar para a graça de Deus, como é que nós temos acessado essa graça, como é que nós estamos vivendo debaixo dessa graça e como nós temos transmitido isso para as próximas gerações. Quem será o próximo líder espiritual que vai se entregar ao Senhor Jesus, vai ser preparado para pregar o Evangelho e que está no teu raio de relacionamento? Como você tem olhado para essa graça e vivido debaixo dessa graça, e como você tem transmitido isso? Olhando para esse texto do profeta Isaías, nós vemos ali que no versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar as boas novas. Jesus veio para proclamar as boas novas. Na sequência, enviou para cuidar todo que estão do coração quebrantado. Está ainda no versículo 1. Jesus veio para cuidar, e nós já vimos isso hoje. No versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus. Nós vimos agora recentemente o pastor Troima trazendo essa questão do juízo de Deus. Mas eu quero focar na parte final do versículo 3, que ele diz: e dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O que esse texto de Isaías está dizendo? Que quando nós vivemos o legado da graça, nós anunciamos esperança. Nós vivemos esperança. E esse texto ele vai falar sobre a esperança. É um contraste entre a provação e a esperança que temos em Cristo Jesus. Coroa ao invés de cinzas, alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Você tem caminhado com esperança. Você tem caminhado confiando que a graça de Deus, Ele nos faz olhar para frente, para o futuro com esperança. A esperança é diferente de fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé, ela tem a ver com aquilo que nós vivemos hoje, com aquilo que nós experimentamos hoje, e pela fé nós caminhamos, pela fé em Cristo Jesus. Mas a esperança é algo futuro, é algo que está à frente. 1 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo destaca um pouco essa diferença. Assim perseverem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé, ela vai tratar do presente. Nós somos salvos pela graça, mas a esperança é futuro. Romanos 8:24 diz lá: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo,
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Como é que você tem vivido a sua vida, com esperança ou com incredulidade? Com a expectativa daquilo que Deus vai fazer, ou você está preso à tua aprovação momentânea daquilo que está acontecendo na sua vida hoje? Você viver o legado da graça é você entender que a salvação em Cristo Jesus para as nossas vidas, Ele muda sim a nossa eternidade. Nós temos a vida eterna, mas Ele também transforma a nossa vida hoje. E nós vamos enfrentar as provações, confiando com a esperança que Deus está no controle e que nada foge ao controle dEle. Jesus veio para nos salvar, mas para nos revelar uma esperança futura. Quais as lutas você tem enfrentado? O que você está te fazendo chorar? Talvez você está olhando para uma aprovação momentânea e você está desesperado. De repente lá na sua família, um filho envolvido com drogas. De repente o seu casamento, um relacionamento. Isso tem roubado de você a esperança futura. A ponto de você estar paralisado. A ponto de você não conseguir mais entrar na presença de Deus. Porque a falta de esperança no seu coração neutralizou a sua fé. Quando nós entendemos que pela graça nós somos salvos, e salvos para algo muito maior do que essa aprovação que nós estamos passando, nós nos alegramos apesar das provações. Como Tiago 1 nos desafia, nos alegrar nas provações, porque a esperança que temos é que o choro se transformará em alegria, de que o pranto se transformará em alegria, o manto de louvor transformará um espírito deprimido. Para vivermos o legado da graça, nós precisamos deixar Cristo reinar em nossa vida e nos alinhar com as expectativas de futuro. Eu lembro de um jovem que eu atendi, um jovem que teve ausência paterna, muito clara. E ele teve ausência, uma rejeição. E ele sempre foi muito humilhado. Em todas as circunstâncias que ele estava, ele se achava a pior pessoa do mundo. Embora ele conhecesse a Jesus, embora ele conheceu a Cristo, mas chegou o momento que a falta de esperança fez com que ele parasse de sonhar o futuro. E ele veio para compartilhar comigo algo que estava doendo no coração dele, algo que estava levando uma depressão. E a minha pergunta é muito clara: mas o que você espera? Ele não tinha um sonho para a faculdade, ele não tinha um sonho para o futuro, ele simplesmente era um adolescente indo para a vida adulta, que estava paralisado pela falta de esperança. E quantas pessoas deixaram de perseverar, porque as provações paralisaram a sua vida? Lamentações 3:21 nos desafia. Eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe qual que é a melhor forma de você viver e realmente se entregar a Cristo e a esperança que há em Cristo Jesus? É você investir e compartilhar com outros. Assim como um professor que vai ministrar uma aula, ele estuda muito, ele sabe muito antes de ministrar essa aula. Alguém que vive um verdadeiro cristianismo, que compartilha a fé, que compartilha a graça, que compartilha a esperança, ela fortalece a sua fé, a sua graça, a sua esperança. Porque Deus, Ele transforma a sua vida para você ser canal de bênção na vida de outros. E para fechar, eu vejo ali no versículo 4, onde ele diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O legado da graça, além de renovar nossa esperança, além de alinhar nossa esperança, independente das provações, ele também alinha e altera a nossa direção de futuro. Porque quando nós vemos no versículo 3, ele está trabalhando algo que é íntimo, alegria em pranto, nosso coração deprimido em algo que é libertador. Mas no versículo 4 ele está falando das estruturas, e as estruturas hoje, cidades devastadas por gerações e gerações, serão reconstruídas. Então, para entender o legado da graça, nós precisamos nos posicionar hoje para alterar a direção de futuro. Tito 3, ele vai falar
que quando se manifestou a bondade do amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Olha o que diz aqui: e Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não somente uma esperança futura, que um dia nós estaremos com o Pai, que um dia nós teremos no lar celestial, mas a graça que também muda as nossas estruturas hoje. Casamento destruído, Deus pode restaurar. Um jovem drogado, um filho drogado, Deus pode restaurar. Uma enfermidade que você foi diagnosticado, Deus pode restaurar. Porque o nosso Deus, Ele não está limitado a uma caixinha. Ele nos abençoa e Ele trabalha em nós e através de nós. Eu ouvi um testemunho de uma executiva da Johnson & Johnson. Ela falava que ela cresceu num lar disfuncional. O pai foi alcoólatra, a mãe foi muito maltratada. E ela chegou e ela conhecia Jesus e ela restaurou com o pai. Mas sem perceber, ela estava reproduzindo algo que ela tinha recebido do pai. E ela foi uma workaholic. Ela começou a trabalhar, e ela começou a trabalhar muito. E o filho nasceu e ela não estava vendo. Ela não viu o primeiro dentinho do filho nascer. Ela não viu as primeiras palavras do filho. E de repente, ela só se deparou com o esposo chegando e falando assim: eu quero o divórcio. E naquele momento, o chão dela se abriu. E ela entendeu que ela vivia e ela conhecia a graça. Ela conhecia a misericórdia de Deus. Ela conhecia o amor de Deus. Mas ela não vivia. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. O legado da graça não é somente você conhecer e passar um conhecimento, mas é você viver e passar a vida. Quando nós estávamos no exército, né, pastor Luiz? Tinha um termo que falava assim: se a palavra não convence, o exemplo arrasta. Tem muitas coisas que talvez você esteja pregando e você não está vivendo. Talvez você está compartilhando e você não está vivendo. E você não tem ideia do quão importante é você viver dando evidência do poder de Deus, para que o Senhor se manifeste em graça na sua vida e nisso impacte outras pessoas. Nós estamos vivendo o legado da graça e nós vamos transmitir isso para as próximas gerações. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Você tem vivido essa graça, você tem vivido debaixo dessa graça. Você tem transmitido esse legado não somente aos seus filhos, mas às pessoas que Deus tem colocado diante de você. Nós vamos continuar nessa convocação solene. Nós temos o dia todo que nós vamos estar orando, clamando. Mas eu quero falar com você que está aqui nesta manhã. De repente você precisa hoje entender essa dimensão da graça na sua vida. Jesus, Ele se entregou pela sua vida. A palavra que o pastor Troyman trouxe anterior a essa foi uma palavra muito direta. E muito direta com relação a um dia que nós nos encontraremos diante do Senhor. Diante do Senhor para sermos julgados. Mas quem deixa ser alcançado através da graça, não precisa se preocupar, porque o seu livro será escrito no livro da vida e você experimentará um tempo novo com o Senhor. Tem alguma coisa que você precisa colocar nesta manhã? Eu quero primeiro falar com você que nunca entregou sua vida ao Senhor e você precisa de repente fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero me entregar a essa graça que está sendo pregada em Cristo Jesus. Que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já anunciava que Jesus viria para nos alcançar. Eu quero entregar minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto todos estão de cabeças baixas, você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida, se você está aqui. Graças a Deus, pode baixar. Quem mais? Quem mais aqui está dizendo? Aqui na minha esquerda, no meio. Tem mais alguém que está entregando aqui à minha direita? Graças a Deus. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? Levante a sua mão onde você está. Graças a Deus. Eu queria que você que levantou a mão, se coloque de joelhos onde você está aí. Se
Se coloque de joelhos onde você está. Você que levantou a sua mão, se coloque de joelhos. Queria que você estivesse orando aí. De repente tem alguém que está do seu lado aí que vai estar orando com você. Mas eu quero também colocar um desafio para você que está sofrendo. Está difícil. A luta está muito pesada no teu coração. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está conosco para levar os nossos fardos. Eu quero pedir que você esteja hoje colocando diante do Pai nos pés da cruz, pedindo que Deus renove a sua esperança. Porque ao olharmos para a eternidade, ao olharmos para o amor e a graça do Senhor, nós podemos derramar o nosso choro, que Deus transformará o pranto em alegria. Se você está chorando por algo que você precisa colocar diante do Pai, se coloque de joelhos onde você está. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu queria pedir para o pastor Luiz Cristóvão chegar aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor a vida dessas vidas que estão sendo entregues no altar do Senhor nessa noite. Vamos ter um momento de oração. Deus conhece o seu coração. Antes de orar, pastor, eu queria contar um testemunho breve daquilo que tem acontecido nas nossas lives de oração. Há 1 ano e 2 meses, uma irmã Nelby, participou conosco pela primeira vez quando nós orávamos às 6h30 da manhã. Câncer no coração, câncer no pulmão, estágio 4. 1 ano e 2 meses depois, curada, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aos 81 anos, irmãos, Deus é Deus. E isso que o pastor Edmilson acabou de pregar agora aqui, Ele quer transformar o nosso lamento em alegria. Ele quer trocar essas vestes de luto em vestes de louvor, para que o nome dele seja glorificado. E nós vamos orar. Você que abriu seu coração para Jesus, creia que o seu nome está escrito no livro da vida. E aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida, glorifiquem o nome do Senhor, porque não é mérito nosso, é mérito de Jesus, e nós estamos aqui por causa dele, para louvor da glória dele. E nós queremos ver o mover de Deus cada vez mais latente nas nossas vidas, mas nós precisamos estar unidos com Deus. Nós precisamos deixar a nossa planilha de lado e confiar no Senhor. Não vamos procrastinar, nós vamos fazer a nossa parte, mas a parte que compete a Deus, só Ele pode fazer, e Ele já está fazendo e vai fazer agora. Vamos orar. Deus bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos a quem recorrer. Nós não estamos abandonados, nós não somos órfãos, pelo contrário, somos filhos por adoção através de Cristo Jesus. A tua palavra diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que em tudo sofreu, que em tudo padeceu, para que pudesse ser o mediador entre nós e o Senhor, porque por nós mesmos não alcançamos méritos diante da tua presença, mas através dos méritos de Jesus Cristo, através do favor e da obra redentora de Cristo Jesus operada ali na cruz, nós temos acesso à tua gloriosa presença, nós temos acesso às tuas promessas, e elas não podem ser frustradas, porque o Senhor mesmo foi quem prometeu. Por isso, aquiete o seu coração na presença do Senhor, descanse na presença dEle, na certeza de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e por isso nós glorificamos o nome dEle, que nós possamos nos curvar diante dessa autoridade que inunda o universo e que se faz tão presente diante de nós quando nós buscamos a sua face. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor está presente neste lugar. O Senhor já está operando o teu milagre. O Senhor já está trazendo cura. O Senhor já está trazendo libertação. O Senhor já está restaurando lares. O Senhor está edificando vidas. O Senhor está alimentando sonhos, expectativas, porque nós estamos na tua presença, e na tua presença há vitória, há louvor, há gratidão,
a bênção sem medidas, Deus. Muito obrigado, porque nós temos aprendido isso na Tua palavra, nós temos experimentado o Teu dom, o dom da Tua graça, o dom da Tua misericórdia. Por isso, Deus bendito, em nome de Jesus, continue a falar aos nossos corações, a nos sustentar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão por tudo o que o Senhor tem feito, e não tem sido muito, porque o Senhor ainda tem muito mais para fazer, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essas vidas que se colocam diante da Tua presença, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, dá a elas experiências contigo, como também tem dado a nós, como o exemplo da irmã Nelbia, Deus. O Senhor a curou para a honra e glória do Teu nome, Deus. O Senhor deu a ela essa oportunidade de testificar do Teu poder na vida dela. Pai, muito obrigado, porque é para Ti e é por Ti que nós trabalhamos, para o louvor da Tua glória, porque para Ti são todas as coisas, e nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.